Cinema e psicopatologia. Hoje eu quero falar de um filme, o nome dele é Laranja Mecânica, foi da década de 70. Esse filme foi proibido aqui no Brasil, devido a muitas violência ou crueldade. E hoje eu resolvi assistir para tirar minhas conclusões. Claro que é muito forte esse filme. O filme ele vai trazer ali uma crítica geral. Não é só pautado na família, mas ele vai criticar o sistema, vai criticar a sociedade, vai criticar também a família na criação dos seus filhos. E fica bem claro que é um grupo de adolescentes ali que estavam praticando atos infracionais durante as noites. Só que a família em si não estava ali nos cuidados. Como eu havia mencionado aqui, é um filme muito forte. Agora eu entendi por que ele foi proibido aqui no Brasil durante essa década de 70. Mas, assim, tem que ter um fôlego para estar assistindo o filme. As violências são cruéis. Violências envolvendo a sexualidade, o estupro. É um filme terrível. Aqueles adolescentes, eles tinham prazer de ver o sofrimento do outro, não tinha aquela empatia, de se colocar no lugar das vítimas. Duas vítimas que passam ali no filme, elas foram mortas na mão deles, e eles tinham prazer, a risada, eles cantavam, se divertiam ao praticar os atos infracionais. Me deixa bem claro que eles não tinham arrependimento nenhum. Eles não tinham compaixão nenhum das crueldades que estavam sendo feitas. E quando o principal ele acaba indo à prisão, ele ali se transforma, traz aquela situação assim de que nada de ruim aconteceu, né? Não tinha empatia pelas vítimas. E fica bem claro também que o personagem principal, quando ele está ali preso, ele é muito inteligente. Ele consegue absorver ali o que pode beneficiar ele ali naquela situação. E aí é onde que praticamente ele que se posiciona para passar por um experimento. E dentro desse experimento ele não quer saber das consequências. Esse experimento, ele tinha aquela ideia de transformar a mente dos adolescentes, fazer com que eles regenerassem, tivesse outra visão, que repugnasse aquele prazer pela violência, aquela situação. Foi um experimento bem difícil ali para o personagem, né? Que ele praticamente ele começou a sentir repugnação. Mas que, de fato, esse experimento, ele só criou mais violência ainda. Porque não tinha arrependimento nenhum ali daquele personagem em relação àquilo. Ele não tinha dó das vítimas que foram impactadas pelas violências que eles cometeram. Não era isso, não é essa ideia que ele trazia. E qual é o diagnóstico desse personagem principal do filme? Bom, gente, não tem como a gente dar um diagnóstico só analisando um filme. É impossível isso acontecer. Mas, por alguns critérios ali, a gente consegue seguir uma linha de pensamento. Transtorno de conduta. Que ele está ali na adolescência. Mas o diagnóstico tem que ter uma avaliação. E quais são os pressupostos que o DSM-5-TR ele vai pontuar sobre esse transtorno de conduta? Como que vai se dar o padrão ali? O padrão vai se dar por repetições de crueldade, também de agressividades, marcado por muitas brigas, sem contar também que maltrata os animais, as pessoas, sem empatia nenhuma. Colocando em pauta também, que acontece muito no filme ali, a destruição de residências, propriedades. O transtorno de conduta,
ele vai dar ali no final da infância com o início da adolescência. E é mais comum em meninos, né? Geralmente a gente vê muito mais o sexo masculino envolvidos aí nesse transtorno de conduta. E é isso que eu consegui absorver desse filme. Um filme muito forte, como eu já tinha avisado lá no início. Não recomendo. Quem não tem ali estômago para estar assistindo, não recomendo. É muito forte mesmo, as violências são cruéis. Porém, assim, a gente perceber ali o conjunto, né, que esse adolescente está ali no seu meio social. Esse conjunto, ele influencia muito.